em Itália, lembrou de... pizza, espaguete, lasanha, polpettone, macarrão, bolonhesa. É, isso mesmo. Massa, muita massa. Mamma mia, é tanta comida boa. Mangiare fa bene alla salute. Mangiare em italiano. Comer em português. Um verbo que os italianos dominam bem. E se a Itália nos lembra a comida, os italianos nos lembram aquele físico mais cheinho, não é mesmo? É, nem sempre. A Itália está derrubando cada vez mais este tabu. Os reis da pizza e da macaronada estão quase no topo da lista dos países com a menor taxa de obesidade do planeta. Uma pesquisa feita pela Organização Internacional para o Desenvolvimento Econômico mostrou que a Itália é o terceiro país do mundo quando o assunto é população magra e saudável. Os italianos só perdem para a Coreia do Sul e para o Japão. E nesses países o pessoal sempre foi conhecido por ser assim, magrinho, magrinho. Se a gente for olhar para os países do Ocidente, os italianos são os mais esbeltos e saudáveis. Existem algumas justificativas para a boa forma da maioria dos italianos. O Domingo Espetacular vai reproduzir aqui no Brasil alguns costumes mantidos por eles lá na Itália. O italiano tem o hábito de andar muito a pé. Eu moro a mais ou menos 3 quilômetros do trabalho e costumo fazer esse percurso ou de carro ou de ônibus. Passa muito ônibus nessa avenida aqui, mas hoje eu vou caminhando. Va bene, vamos lá então suar a camisa como os italianos fazem todos os dias. E esse hábito saudável parece estar no sangue. Olha só o Vitor, ele é descendente de italianos, tem 19 anos, 1,88 de altura, 77 quilos, virou modelo fotográfico, porque resolveu seguir à risca o que a parentada italiana ensinou, ou seja, fazer muita caminhada. Quando você vai para casa da mama, passar um fim de semana, o que tem de bom lá? Muita comida? Muita comida, fartura de comida. Inclusive, quando eu vou lá até, depois quando eu volto, tem que dar uma controlada. Aí ele volta para caminhada, inclui também pedalada, mais exercício, tudo para manter o peso em dia e a profissão. Magro e super saudável também é o ator Giuseppe Oristano, que carrega no nome, no sobrenome e no porte físico toda a herança da família italiana. Os duelos são sempre imprevisíveis. Mesmo com pouco tempo, por causa das gravações da novela Bela Aventura, ele não deixa de lado os ensinamentos aprendidos por lá. Comer de verdade, não pegar um pratão desse e comer em 5 minutos e sair correndo. Se a gente puder comer isso com mais vagar, com mais prazer, você vai comer até menos. A gente come tão rapidamente que a gente não dá tempo do organismo te avisar que ele já está satisfeito. Comer devagar significa sentar-se à mesa e esperar com calma os pratos chegarem. Sim, são vários piates durante uma refeição. Calma que o chefe Daniel Mocchiaro, que é de família italiana e dono de uma cantina em São Paulo, vai explicar tudo pra gente. A entrada, que eles chamam de antipasto, já enche a mesa toda. Então a gente vai ter aqui no antipasto a sardela, uma berinjela napolitana, feita com seu próprio recheio, coberta com alite e gratinada com parmesão. Mantendo aquele ritmo e moderação. Você experimenta, você degusta, né? Você não precisa chegar, não vou comer o pão, a bandeja inteira de pão, vou comer inteira a sardela. Não. Até porque... Lá a gente tem o primo, o segundo e o terceiro piatto. Tudo isso acompanhado do vinho. Estamos falando de uma taça, 2 taças todos os dias, ele entra como um antioxidante. Para o nível cardiovascular, também é interessante para desentupir artérias. Então, eles não estão errados, mas é moderado. O primeiro prato é sempre uma massa. É um ravioli, recheio é damasco, brie e nozes. E o molho, tomate fresco e manjericão fresco. E o segundo? Aqui a gente tem um vitelo assado e fatiado, com batata corada e brócolis. Isso aqui
é uma porção bem servida. A massa também foi bem servida. Se eu for para a Itália, eu vou encontrar um prato assim, bem servido? Porque lá a cultura deles é comer um pouco menos que o brasileiro mesmo. E aí entra a terceira hipótese para entender por que os italianos estão em plena forma. Bom, como ninguém aqui está preocupado com o tempo, vamos tranquilamente esperar o terceiro prato, que é a sobremesa. Um doce típico italiano, cannoli. Massa e açúcar, depois de tudo que a gente comeu, não engorda? O cannoli dá aquela escorregada na dieta. Mas tem outras receitinhas que o italiano usa bem como sobremesa. Tem o sorvete, os gelatos, que também é outra estrutura, é fruta. Né? Eles estão usando fruta, eles estão usando um leite de uma qualidade muito boa, diferente do Brasil, que nós vamos acrescentar açúcar, conservantes, corantes. Olha, se é assim, essa fartura na cantina, na casa de uma típica nona, não poderia ser diferente, né? A gente sabe que está na casa de uma verdadeira nona, fofinha dessas, olha aqui, porque a gente vem pelo cheiro, ó. Sempre tem comida à vontade, né? Tem, não gosto de fazer nada pouquinho. Pegamos Dona Licena ainda na cozinha. Só estava combinado o macarrão, que ela mesma faz a massa. Mas já viu, né? Já pôr na mesa só o macarrão, não tem graça. A nona ainda é do tempo que estar acima do peso dava aquele charme especial para os italianos. Mas isso tem uma explicação. Passamos fome, tempo da guerra. Então, esse medo, toda a infância fui na guerra, filha. E você queria um pedaço de pão e não tinha. Então, hoje dá pra ter essa fartura? Tem a fartura, bendita terra. Assim como milhares de imigrantes italianos, a Dona Licena chegou ao Brasil só com a roupa do corpo. Era o começo dos anos 1940 e a Itália tinha entrado na Segunda Guerra Mundial. Mas hoje aos 80 anos ela até admite. Já nasci gordinho, com 4,5 kg. A conversa tá boa, mas essa comida tá cheirosa e a gente quer provar. Na Itália, a gente come assim devagarzinho, vai conversando? Devagar, conversando, sim. A mesa é feita para isso, filha. Mas você come tudo correndo. Agora estou comendo tudo na mão. Um lá, outro lá. E nem pense em ir embora sem limpar o prato com o pão. Terminou isso aqui? Termina a pasta, fica um molinho, né? E vai jogar fora. Os italianos sempre usam produtos orgânicos e frescos. Os produtos agrícolas são muito bem cuidados. A busca pela sazonalidade, pelo alimento fresco, isso é muito presente. E eles sempre dão a prioridade para as frutas e vegetais daquela época do ano, né? E daquela cidade. Então existem as regiões da Itália que comem o que as outras regiões não comem. Macarrão no almoço. E o que esperar para o jantar, hein? Pizza. A pizza é pizza. Não tem que ser necessariamente à noite. Come a hora que dá fome, que dê vontade. É bem assim mesmo na Itália. E tem muito italiano que pega a pizza, enrola, como o chefe Francesco, e vai comendo como um lanchinho da tarde. Bom, mas falar de pizza na Itália é bem diferente de falar de pizza no Brasil. Italianos são mais magros porque comem pizza com menos recheio que os brasileiros, bem menos. A mais brasileira de todas, essa aqui é a portuguesa, entendeu? Aqui ela tem presunto, queijo, ovo, ervilha e cebola. Olha isso aqui, tanto recheio ao redor que ganhou o título de pizza de borda vulcão. Borda vulcão, pizza de estrogonofe, feijoada, tudo invenção dos brasileiros. Quando chegou ao Brasil, a pizza não era ainda nesse formato, toda incrementada, cheia de recheio. Aí foi preciso adaptá-la a um paladar, vamos dizer assim, um pouco mais tropical, né? O que aconteceu? Surgiram essas delícias irresistíveis. Agora, o desafio do brasileiro é também manter um pouquinho o padrão do italiano, né? Ou seja, comer pizza e ficar magro. Experiente no assunto, o dono desta pizzaria em São Paulo dá uma sugestão.
A pizza mais tradicional da Itália, a margherita, do jeito que o brasileiro mais gosta. Recheio caprichado, muito queijo. Essa sim é brasileiríssima. Mas afinal, como é a pizza italiana? O Francesco, que também é dono de pizzaria, explica a fórmula lá da Itália. No centro da Itália, a pizza romana, ela já é uma pizza mais flatzinha, mais baixinha, é mais crocante. E no norte também, ela tem esse aspecto mais fininho, mais baixinho. A pizza napolitana, ela já tem 3 centímetros de borda, que chama o cornicione, né, que a gente fala. E o centro, ela tem mais ou menos em torno de 5 milímetros, assim. Ela é mais fofinha, né? Ela não é aquela crocante como a gente está acostumado aqui em São Paulo. É uma massa que eles falam mórbida lá, porém ela é mais macia, vamos dizer assim, mais digestível. O brasileiro, ele criou um paladar um pouco mais parecido com o americano, né? É um paladar de misturar muitos ingredientes, muitos alimentos e tudo muito. O Domingo Espetacular veio até o reduto mais italiano de São Paulo, aqui no Bexiga, para oferecer a pizza típica italiana. Será que eles preferem essa aqui ou aquela com um toque mais abrasileirado? A gente vai saber agora. Olha, tem muito molho, olha isso, tem bastante coisa. Pra mim tá perfeita. Eu adorei. Tá sorrindo pra pizza já, né? Ah, sim, claro. Você acha que essa pizza ela tem cara de italiana ou brasileira? Eu acho que tem cara de brasiliana. Belíssima. Troppo buona. Tá mais que provada e aprovada. E depois disso, ainda tem espaço para conhecermos uma família muito especial. E claro, mais um segredinho dos italianos. Essa família vive na Moca, um tradicional bairro italiano de São Paulo. E todo domingo é dia de macarrão. A confusão aqui começou para acomodar esse povo todo diante da mesa. Que foi difícil, né, gente? Aqui tem gente no sofá e dizem que tem só 1/3 da família aqui. Sim, tá faltando. Tá faltando. Falta lugar, falta comida, porque é muita gente. Então vai aparecendo, é a multiplicação do macarrão. Do macarrão. Eu tô vendo que tá todo mundo feliz, mas quando todo mundo tá junto, parece briga. Não é exagero dizer que o italiano está entre os mais magros, por quê? Aí fico. O que acontece? Mais fala do que come. Olha a confusão acontecendo aqui. Olha, eu não peguei fim. Não pode pôr a garrafa. Não. Nossa. Pode pôr aqui no copo. Pode sim, tá liberado. Bom, mas ninguém aqui deixa de comer, não, de jeito nenhum. Vocês acham que, então, essa coisa do ser magro e saudável tá nessa alegria? Sim. Porque come com gosto. Come gritando, falando, conversando, aquela agitação. É muita comida, mas também é muita gente. Ah, então mais uma teoria. É muita comida, mas é muita gente. Depois de tantas visitas, de um mergulho nos sabores e nos costumes italianos, achei melhor não encarar o jantar, não. Dessa vez eu fiquei só no brinde. Afinal, a gente aprendeu que é preciso se esforçar um pouco para chegar perto desse novo padrão italiano.